Então, agora nós vamos mostrar Bacozeba no Velho Testamento. Bacozeba, que foi considerado falso Messias, acho que depois de sua morte. Ele foi o líder da terceira revolta judaica contra o Império Romano, ocorrido mais ou menos de 132 depois de Cristo a 135. Entretanto, hipoteticamente, nessa tese da Juju Confúzia, ele é mencionado em 1 Crônica 4:22. A gente deve trazer a memória de que nessa tese da Juju Confúzia, o Velho Testamento foi escrito junto com o Novo, foi escrito pelos romanos, foi escrito na língua do Lácio e, naturalmente, foi escrito por escribas, né? Os escribas, a exemplo do que se fazia na Babilônia, naqueles mitos de Gilgamesh, naqueles mitos de Marduk, eles procuravam fazer com que as divindades, quando se vencia a guerra, a divindade também, ela era modificada em função dos novos arranjos políticos, né? A gente não vai entrar nesse detalhe agora, mas importa saber que o escriba bíblico da religião romana, ele misturou muita coisa e pegou muitos retalhos e fez uma religião que pretendia ser universalista. Então, muita coisa aconteceu e a gente vai analisar devagarzinho, porque não dá para pensar todas as coisas e se referir a todas as coisas ao mesmo tempo. Então, vamos ver aqui o escriba no capítulo de 1 Crônica 4, capítulo 4, né? Ele inicia se referindo aos descendentes de Judá. E aí a gente vai ver em várias versões diferentes. Está naquela parte das genealogias, né? E eu peguei aí umas 5 ou 6 versões diferentes da Bíblia para ver que elas são diferentes, pequenas diferenças no capítulo de 1 Crônica 4:22, onde se refere a Bacozeba. Se Bacozeba viveu lá pelo ano 135 depois de Cristo, por que ele estaria no Velho Testamento? Só seria possível isso se o Velho Testamento tivesse sido escrito junto com o Novo, numa proposta de unificação das religiões, numa proposta em que o Velho Testamento, desde a sua origem, já era para ter sido, assim, digamos, suplantado pelo Novo Testamento. Então, não foi uma coisa que Paulo, apóstolo, depois tivesse vindo propor que o Novo Testamento e a crença em Cristo substituiria a Torá. Não, desde o início ele já foi concebido dessa forma. Então, vamos ver aqui na versão Reina Valera, a partir do versículo 21, né? 1 Crônica 4:21. Os filhos de Selá, filhos de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maresa, e as famílias dos que trabalham linho fino em Bet-Asbeia. Aí o 22 é Joaquim e os varões de Cozeba, de Joás e de Saraf, os quais dominaram em Moabe e tornaram a de Jazub-Leém, segundo registros antigos. Segue o 23. Estes eram oleiros e moravam no meio do plantio e cercado. Moravam ali com o rei, ocupados em seu serviço. Os dois versículos, tanto o que antecede e o que dá continuidade ao 4:22, são praticamente idênticos nas versões lidas, né? A diferença é somente no versículo 22 propriamente dito. A Bíblia judaica completa, ela traz Ioquim, que é Joaquim, o homem de Cozeba, Saraf, o governador em Moabe, e Yashuvim Leshem,
Os registros são bem antigos. A edição pastoral de Ivo Storniolo, ele diz: Joaquim e os homens de Cozeba, Joás e Sarafe, que foram casar em Moabe, antes de voltarem para Belém. São casos antigos. A versão Bíblia de Jerusalém traz: Joaquim, os homens de Cozeba, Joás e Sarafe, que foram se casar em Moabe, antes de voltarem para Belém. Tais fatos são antigos. A versão Antônio Pereira Figueiredo, ele diz: como ainda Joaquim e dos homens de Cozeba, de Joás de Sarafe, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jazub-Leém. Estes registros são antigos. Na versão Mato Soares, ele tem uma pequena diferença, porque ele não fala em Asbeia, mas diz na casa do juramento. Também Joaquim, os habitantes de Cozeba, Cozeba com K, somente Mato Soares traz, Cozeba com K. Joás e Sarafe, que foram príncipes em Moabe e voltaram para Leém. Estas memórias são antigas. A versão linguagem de hoje, ela explicita que Cozeba é uma cidade. E segue no versículo 22. Foi também antepassado de Joaquim e dos povos que moravam na cidade de Cozeba, e também de Joás e Sarafe, que casaram com mulheres moabitas e ficaram morando em Belém. Estes registros são antigos. Agora aqui vou resumir. Somente Mato Soares diz que os fabricantes de linho são da casa de juramento. Os demais dizem Bet e Asbeia. A maioria das versões diz que moravam em Netaim e Gedara, mas a nota de Mato Soares diz que pode ser traduzido Netaim e Gedara. Eu não desenvolvi essa parte porque ela tem pouca importância, não é? Pode ser traduzida como plantações de cerrado. Mas o ponto que nos leva a desconfiar é a ênfase em colocar que esses registros foram antigos. Ora, existe registro da descendência de Adão e ninguém diz que foram registros antigos. Por que essa ênfase de dizer que exatamente esses descendentes de Cozeba, esses registros eram antigos? Pois custaria registro mais antigo, né? A descendência dos filhos de Noé, e não há destaque para esse fato. É melhor desconfiar junto com Voltaire, né? Voltaire diz assim, que quando a Bíblia fala de jejum, não sabemos se se trata de um banquete. Ainda mais Karen Armstrong diz que Philon virava as escrituras de cabeça para baixo. Então, se diz que os registros são antigos, é melhor considerá-los recentes. Bar-Cozeba, todos sabem, né, como eu disse no começo, viveu por ali em 130 a 140, é tido como um falso Messias, embora o Rabino Akiba dissesse que Cozeba era filho da estrela. Não se sabe qual estrela era, né? Mas se for a estrela Vésper, que era Soter, que era o Salvador, então dá margem para muitas ideias. O nome de Bar-Cozeba é Simão, mas depois a gente vai fazer um estudo como se modificam muitos nomes, né? Não preciso nem falar muito aqui, mudar o nome de Josué para Oséia, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sarai. Eles vão mudando ao longo do conteúdo bíblico, a gente tem que fazer uma longa pesquisa para saber se a gente consegue colocar, descobrir se Simão correspondia a Joaquim. É uma possibilidade. Mas não se pode pesquisar tudo ao mesmo tempo de uma só vez. Essas pesquisas são lentas. Precisa muita leitura cuidadosa, né? Então, aqui, outro detalhe que Mato Soares diz de Cozeba, a versão linguagem de hoje da Sociedade Bíblica diz que morava na cidade de Cozeba. Antônio Pereira, a versão pastoral, a versão de Jerusalém, diz homens de Cozeba, mas explicitamente a versão judaica diz Joaquim, o homem de Cozeba. Seja do que jeito for, Cozeba está aí no Velho Testamento, como eu disse no vídeo anterior, né? Eu tinha dito que Cozeba estava no Velho Testamento, mas eu tinha perdido a referência. Então, fui catar e encontrei a referência, né? Então, aqui estou cumprindo a minha dívida, no caso
de fornecer essa referência. Então, vale também dizer que não encontrei em qualquer outro registro bíblico o nome de uma cidade, nem sequer parecida com esse nome Cozeba. Mas se alguém encontrar, eu posso reconhecer esse engano. Aí eu gostaria de ser informado, não, encontrei uma cidade na Bíblia com o nome de Cozeba. Não é. Cozeba realmente é esse Cozeba e está no Velho Testamento. Para mim, prevalece a hipótese de que o Velho Testamento foi escrito junto com o Novo, na língua do Lácio, que a língua do Lácio era chamada, que Roma era uma cidade do Lácio, e havia muitos outros reinos ali que tinham outra língua, mas prevalecia em Roma a língua do Lácio. E a língua do Lácio, quem for procurar, vai saber que é a mesma língua que Camões escreveu os Lusíadas. Né? Então existe muito estudo bacana sobre essa língua do Lácio, que é mesmo o português. Então, lógico que se Roma era do Lácio, o Messias era romano, e todos os interesses giravam em torno da religião romana, que seria repassada de forma universalista, ela não poderia ter sido escrita numa língua diferente da língua do Lácio. E a língua do Lácio era o português. Né? Então, juntando vários retalhos de muitas religiões, eles fizeram a Bíblia. Existe retalho do judaísmo, como eu disse em outro vídeo, do helenismo e principalmente do helenismo, né? Que o helenismo, vocês vão pasmar quando eu trouxer alguma coisa de Arnaud Toynbee, onde ele explica o que é o helenismo, vou fazer isso em outro vídeo. Não é? Então, uma coisa que a gente pode acrescentar é que, além de todas essas teses que a Juju Confusa está levantando, surge mais uma, né? Que tanto o Velho Testamento foi escrito depois da existência de Bacozeba. Embora não se possa ter certeza em qual época Bacozeba viveu, né? Pois, segundo Voltaire, existem 80 maneiras diferentes de calcular o calendário. Então, é isso, né? Vou repetir. Os César eram considerados deuses, escreviam seus testamentos de forma codificada, eles eram considerados sagrados, mas era apresentado ao povo. Mas eu presumo que não era uma coisa codificada, metafórica, não devia ser para ser entendido por todos. Né? Era necessário descobrir o que, enigmas que estivessem ali escrito, o código, naquele testamento. Né? Dessa forma, acrescentei aqui, dessa forma é possível compreender o provérbio 25:3. A glória de Deus é encobrir a palavra, e a glória dos reis é investigar o discurso. E ainda tem outro provérbio, né? Ainda tem outro, que é: o sábio letrado indagará o sentido oculto dos provérbios e ocupar-se-á dos enigmas das palavras. Isso está em Eclesiástico 39:3. Parece que dessa vez eu fui menos confusa, não foi? Então sou grata a quem me assistiu nesse canal.